O Nordeste brasileiro ele vai virar um deserto? Esse processo de desertificação que tem passado em vários jornais pode cair no seu vestibular. E também não é porque nós estamos em elevadas latitudes que só lá que ocorrerão os desertos. Em baixas latitudes também ocorrem os desertos e a maioria deles estão nessas áreas. E peraí, Arnaldo, mas qual é a definição de deserto? Deserto não é o que você pensa e geralmente as pessoas pensam, que é apenas a falta de água. Porque senão, lá no polo não seria um deserto. Inclusive, o maior deserto do mundo é a Antártida. Quando nós estamos falando de uma região desértica, é que não tem água no estado líquido. Por isso que nós temos os desertos frios, ou seja, que vai ter gelo. Arnaldo, aí um dia se viu que não sei o que lá. Ai, meu Deus do céu, sempre tem aquela pessoa que vai arranjar encrenca, vai tentar discutir, falando que deserto obrigatoriamente tem que ser seco. Não, a definição correta é que o deserto é uma região árida, ou seja, não tem água no estado líquido apenas. Então, para você ter um deserto ou uma região árida, depende de dois fatores. O primeiro, que é o mais natural, digamos assim, que é por causa das células de circulação do ar, e o segundo, que é por causa do desmatamento. Desmatamento esse que é provocado pelo ser humano e aumentado o processo de desertificação no planeta Terra. Agora, então, vamos pensar dentro dessa geografia como que desenvolve um deserto para depois nós pensarmos na desertificação e no Nordeste brasileiro. Como eu havia falado, os desertos eles vão acontecer principalmente por causa da ação das células de ar. Nós temos três aqui no planeta Terra. Célula de Hadley, que ela fica entre os trópicos e a linha do Equador. Célula de Ferrel, que é entre o trópico e o círculo polar. E a célula polar, que ela fica no polo. Bom, nós temos tanto essas três células a norte como no hemisfério sul. É importante você saber que essa célula ela vai provocar zonas de alta e baixa pressão. Quando você tem uma zona de alta pressão, pensa que é o ar toda hora descendo. O ar vai de altitude e ele desce. Nesse momento em que ele desce, eita, parece até que é uma dancinha do TikTok ou uma dancinha de funk. Não, é o ar que ele vai descendo. Quando ele dá aquela agachadinha, significa que o ar ele está se espalhando. Pensa, ele desce, ele faz uma pressão na superfície. Por isso que nós chamamos de alta pressão. Nesse momento em que ele chega na base da superfície, ele vai começar a separar, porque ele não consegue atravessar o planeta Terra. E que bom que ele não consegue atravessar, porque senão ele chegaria lá no manto. E bom, quando ele se separa, conforme essa massa de ar ela começa a se expandir, não vai deixar com que outra massa de ar úmida ela chegue no centro dessa região, fazendo com que essa área ela fique muito seca. Perceba no mapa, essas áreas mais desérticas, elas acontecem nas mesmas faixas latitudinais, tanto a norte como a sul. Isso não é uma coincidência, é um fator de latitude. E claro que não é uma faixa contínua, porque nós vamos ter outros fatores envolvidos, né? Maritimidade, continentalidade e tudo mais, que é o que você já viu na aula de climatologia. Mas quando você está numa zona de baixa pressão, aí sim é onde vai chover, porque toda a massa de ar ela vai se encontrar, vai chover e o resto daquela massa de ar quente ela vai subir. Lá no começo do vídeo, lembra que eu tinha falado que muitas pessoas vão falar que o clima é quente e tudo mais do deserto e não tem como ter deserto frio? Vamos pensar, se você vai viajar para um deserto, você não pode, esse é o erro de muita gente acaba morrendo por causa disso. Muitas pessoas acham que o deserto ele é quente e aí vai despreparada. Só que quando chega lá no deserto, principalmente à noite, nós vamos ter uma temperatura muito próxima de 0 grau, porque o clima ele é seco e se o ar é seco, você terá uma amplitude térmica muito grande. Ou seja, enquanto de dia é 50 graus, à noite será 10 graus, nossa, olha só, quem dera 10 graus, à noite será 0 grau. É importante você saber essa diferença porque quanto mais seco é o clima, maior a amplitude térmica. Quanto mais úmido, quanto mais molhadinho, ele será mais ameno o clima variará menos. Por quê? Porque a água ela vai reter boa parte dessa temperatura e dessa energia que o sol está emitindo e vai fazer com que o ar ele varie com uma intensidade menor. Por isso que no inverno você tem variações muito grandes da temperatura, enquanto no verão a variação ela é bem menor. Aí você vai estar se perguntando, tá bom, agora eu já entendi o conceito, agora nós podemos partir para a desertificação. É verdade. Então vamos pensar na desertificação. Ela acontece principalmente quando você vai ter o desmatamento, o clima vai ficar mais seco do que ele já é, assim como no Nordeste brasileiro. Isso vai acontecer por causa da zona de alta pressão que eu havia falado e também da chuva orográfica lá no Agreste brasileiro.
Isso vai fazer com que o interior, o sertão nordestino, ele fique muito seco, tá bom? Essa vegetação, até a caatinga, não é caatinga, é caatinga, ela será de um clima seco, vegetação xerófita e tudo mais. Mas pense o seguinte, a vegetação ela já tem uma escassez hídrica muito grande. Se você tira a vegetação, que você vai cortar a evapotranspiração, ou seja, as árvores que transpiravam e faziam a água evaporar, não evapora mais tanto, o que vai acabar acontecendo? Vai provocar um clima muito mais seco nessa região. Ei, é importante de você saber, então, que diminuiu a evapotranspiração, diminuiu o índice de chuva. E como você pode ver, aqui no Brasil nós temos a expansão do agronegócio, da fronteira agrícola, o do Matopiba, o Mapitoba, eita caramba, sim, que vai acabar fazendo o clima mais seco. E aí você pode chegar no crush ou na crush e falar o seguinte: me chama de chuva e deixa eu acabar com a seca que você está. Yeah! E agora, se você quiser fazer uma draminha, você vai chegar pro crush ou pra crush e falar o seguinte: me chama de sertão nordestino e vem ser a chuva, porque você vai matar a seca e acabar com a seca que eu estou. E dentro de uma visão um pouquinho crítica que eu vou trazer para você, esse desmatamento ele está muito dentro do que nós chamamos do Acordo de Paris, que também é um outro assunto que pode cair no seu vestibular, tá bom? Onde nós temos metas de reduzir a emissão de gás carbônico. Tanto a meta de você até 2030 diminuir em 30% a 50% da emissão e até 2050 neutralizar essas emissões, tá bom? É importante você saber com toda certeza, tá bom? Porque os Estados Unidos saiu, mas agora entrou. Brasil também, que olha só, o mundo inteiro tá virando e tá ficando com o nariz torto pro Brasil porque nós não estamos cuidando da nossa natureza, tá bom? Então é importante de nós pensarmos tudo isso, inclusive até mesmo do risco de virem novas pandemias por causa do desmatamento. É importante você pensar nisso. Então, na nossa revisão, você viu dentro de clima o que é uma região árida, é a ausência de água no estado líquido, tá bom? Além disso, você viu que é uma zona de alta pressão, que é a separação do ar, onde você vai provocar uma região muito seca, diferente da zona de baixa pressão, que é a concentração desse ar, né, dessa massa de ar úmida. E você também viu o que é a desertificação, que é o clima ficando muito mais seco devido ao desmatamento. E falei também um pouquinho sobre o Acordo de Paris. Tranquilinho? Já aproveita, curte aqui o vídeo e se inscreve para mais notícias e principalmente questões de geografia e atualidades para o seu vestibular. Grande abraço, falou, vestibulando, vestibulanda!